Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast, mais um dia de muito bate-papo. Quem me conhece aí sabe que eu gosto muito de conhecer a história das pessoas. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial aqui, doutora Janaína Gomes, dentista, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa profissão que, quando eu era criança, pelo menos, não sei como é que está agora, o pessoal tinha muito medo de dentista, né? Tinha medo As maquininhas estão com aqueles barulhinhos ainda? Ainda. O pessoal tinha muito medo, as crianças tinham medo dos dentistas, né? Então, quando era criança, tinha medo de dentista? Eu não tinha medo de dentista. Eu adorava ir no consultório. Talvez por isso que eu tenha escolhido a profissão. E já ia começar com essa pergunta, se isso tem um pouco a ver, né? Porque todo mundo na sua profissão teve aquele momento em que decidiu, né? Uns faz um teste vocacional, o outro é uma profissão que vem de família, o outro por algum motivo. Como é que foi para ti? Onde é que surgiu assim, a admiração pela profissão que fez tu escolher ela, né? Sim, Michael. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui hoje no estúdio. E falando da profissão de odontologia, eu sempre gostei muito da questão de trabalhar com a prevenção, tá? O cuidado preventivo e queria trabalhar com as pessoas, com a saúde. Por incrível que pareça, no início assim dos meus 20 e poucos anos ali, eu queria uma profissão que eu não precisasse falar muito, Michael. Olha só. Que eu ficasse trabalhando dentro do consultório tranquilamente. Era essa a ideia que eu tinha. Eu, claro, os pacientes, né? Talvez funcionários. E então foi isso que me levou. Eu vou fazer meu trabalho aqui, é algo tranquilo, não vou precisar ficar na rua, e vou cuidar da saúde das pessoas de uma maneira preventiva. Que quando eu ia no dentista, sim, né, a gente fazia as aplicações de flúor, as escovações, eu gostava muito dessa questão da educação em saúde. Né? Tinha as atividades na escola também com o dentista, né? Muito tempo a gente teve dentistas nas escolas, hoje sim, muito difícil de ver, né? Quando eu era criança, a empresa que meu pai trabalhava tinha um convênio, acho que eu posso falar com o SESI. Sim, ainda tem algumas... A empresa tinha, meu pai era funcionário de uma empresa federal, né? Então, eu não lembro qual era assim, um intervalo de período, mas a gente ia lá, acho que 1, 2, 3 vezes por ano, não consigo lembrar. Sim. Lá no SESI, lá no centro de Porto Alegre, eu lembro bem que era quase um evento, né? Hoje, amanhã nós vamos no SESI, né? Era sempre a mesma rotina, a gente ia, daí lá tinha toda a questão, ensinava, tinha um negocinho vermelhinho, acho que era o flúor, né? Que era umas pedrinhas, uma balinha. O evidenciador de placa, que aparece onde não conseguiu, onde a criança não conseguiu escovar, né? Aí tinha aí tinha as dentistas lá que ensinavam como é que era a escovação, então eu lembro muito bem, assim, dessa educação que era realmente preventiva, né? Que era para não ter problema, né? Para não ter problemas futuros. O SESI ainda faz ações de saúde bucal grandes, assim, né? E eles têm atendimento odontológico também. Ali, super importante. Aí eu lembro que tinha um tempo, assim, tem tanto tempo que não pode comer nada, porque tu acabou de fazer a higiene, né? Daí ainda tinha que esperar para depois ir lá e comer um pastel no centro. Com a minha mãe era sempre a mesma rotina, né? Legal. Então, tu sempre gostou dessa questão... Sempre gostei. Da prevenção, assim, Isso, né? E depois, continuando, né, ali para te responder, daí, depois da formatura, eu passei a trabalhar em algumas clínicas. Mas aí, eu já vi que a gente vai mudando, né, conforme o tempo. E nós já éramos equipes de dentista. E eu passei a gostar disso, assim, de trabalhar com colegas. Eu já não queria mais trabalhar sozinha, não era aquela visão assim, né? Aí eu passei a trabalhar com colegas em algumas clínicas. Então, foi isso que foi me levando assim, a trabalhar com mais pessoas. Depois, fiz a especialização em ortodontia, que é de aparelho. Na ortodontia, a gente ainda trabalha assim, um pouco mais sozinhos, né? E depois, no Sistema Único de Saúde, que é onde eu atuo hoje, aí sim, a gente trabalha com muita gente, assim, são pacientes, assim, usuários de todas as classes sociais. Trabalhei nas periferias de Porto Alegre.
Então, a gente começa a vir outras demandas. Sim, mas hoje o teu trabalho no SUS, eu não sei se essa é a expressão correta que eu vou usar, porque no médico, né, tu é médico, tem o clínico geral, né, e depois tem os especialistas. Tu no SUS seria tipo um clínico geral do dentista, não, tu não trabalha com algo específico. No SUS nós temos, no caso, o meu cargo é cirurgia dentista da estratégia de saúde da família, que é como se fosse um dentista generalista ou um médico de família e comunidade, que a gente chama também, que vai tratar de tudo um pouco, né, da parte de clínica geral das afecções, né, da boca, mas as especialidades a gente acaba encaminhando. Né? A ortodontia eu acabo fazendo de maneira particular no consultório, que eu fico menos horas, assim, o foco maior é o Sistema Único de Saúde. Mas eu gosto muito dessa dinâmica, assim, de poder atuar nos dois segmentos. Tu atua lá no SUS, alguma faixa etária específica? Não. Olha, eu atuo hoje no centro de Porto Alegre, Cidade Baixa, ali bairro Santana. Ali a população é de idosos. Michael, eu acredito que 70% que eu atendo é população de idosos, mais de 60 anos, mais de 80. Mas é por causa da região. Por causa da região. Ah, tá. Porque estamos com longevidade agora, né? Que bom. Os tratamentos estão mais avançados. Tem muitos pacientes também que são pacientes oncológicos, que a gente chama, que passaram por tratamento. Então, ali é muito mais idosos. Olha só. E quando eu atendi nos bairros Rubem Berta, Restinga, Sarandi, que é a periferia, né, são as comunidades onde eu atendia, lá eram mais crianças. Gestantes, crianças com muita cárie, com necessidades de tratamento. E aqui para o centro a gente já não encontra, porque as crianças já conseguem cuidar um pouco mais dos dentes. E falando assim de prevenção, de cuidado, né? Aí tem uma curiosidade minha também. A cárie, por exemplo, ela é por causa da falta de higiene. Ou tem alguém, senão, que escova o dente, faz, e mesmo assim pode ter cárie. É assim, na maior parte das vezes é por causa do açúcar. Tá? O açúcar que fica... E no salgadinho também tem açúcar, né? Só pra gente lembrar. Então, assim... 60%, 70% é devido ao açúcar, mas tem outros fatores, né? O refrigerante, medicamentos podem causar também. A gente tem fluorose, hipoplasias no esmalte, que muitas vezes deixa mais poroso, assim, né? O crack, as drogas, elas deixam os dentes bem porosos. Olha isso só. Eu vi trabalhando no sistema público. Eu nunca tinha visto. Tá bem preocupante isso, assim, agora. Olha só. Tá crescendo a população. De pessoas que usam... E assim, claro, é o açúcar. Mas também tem outros fatores, que é a falta, em população mais carente, né? A falta de poder aquisitivo para comprar. Pasta de dente, escova, fio dental, tem tudo isso. Então, se tu comer açúcar, mas tu conseguir remover, fazer uma boa higiene, aí tu consegue não vai ter evitar, cárie, consegue evitar a cárie. Por isso que a gente insiste, né? Na pasta de dente, com flúor, o fio dental. E então isso aí minimiza também. Tem as questões salivares também, a respiração pela boca também, ela pode aumentar um pouco porque ela seca a saliva, né? Um termo assim bem genérico. Sim. Ela seca a saliva. Então, tem todos esses fatores. Entendi, então. Mas, assim, ainda a prevenção e a prevenção não é uma coisa tão complicada, difícil assim, né? Eu acredito que deveria ter creme dental nas cestas básicas, tá? Eu poderia também ter programas de saúde bucal nos programas de vacinação. Sabe aqueles dias que tem para sair para vacinar, para levar as crianças? Ali eu defendo, assim, alguns projetos que deveria ter também a escovação supervisionada das crianças, a distribuição de kits, né? Porque porque isso para um governo, por exemplo, não é uma coisa cara, né? É uma prevenção de problemas futuros. E até assim, né?
vamos lá, me corrija se eu estiver errado, né? Se tu trabalha na prevenção, tu economiza depois Exato. lá na frente para não ter que Economiza fazer. na frente. Acredito que uma pasta de dente é mais barato do que uma anestesia Tratamento. Ou uma anestesia que tu tem que fazer, por exemplo, para fazer uma. Não é obturação que chama mais, como é que é? Restauração. Restauração, né? Isso. Eu acredito que uma anestesia é mais cara do que uma pasta de dente e uma escova, né? Então, trabalhar a prevenção, acredito que sempre é o melhor remédio, né? E outra coisa, Michael, não é só a cárie. A gente tem um problema sério ainda do edentulismo. Edentulismo é a falta de dentes. Nós temos muitos adultos agora na enchente, a gente percebeu. Eu falo de Porto Alegre porque eu sou de Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre. Nós percebemos muitos adultos sem dentes, com dentes faltantes, e uma prótese removível, assim, para colocar no SUS, ela leva 2 anos. Tem uma fila de espera, né? Mas a gente não quer que as pessoas percam os dentes, né? E isso aí dificulta até o acesso ao mercado de trabalho das pessoas. Acredito. Então, essa economia, seria uma economia, que a gente estava falando de prevenção, seria uma economia porque tu pode propiciar as pessoas a ingressar no mercado de trabalho. Que também seria uma economia para o governo, né? E essa falta de... Como é que é o nome? Edentulismo. Edentulismo. Ele é de pessoas de todas as faixas etárias, assim, tem gente jovem que acabou perdendo os dentes por causa mas acima dos 40 anos, 50 é mais. Outro dia eu vou te trazer uns dados do SB Brasil, que fez uma medição agora. Sabe que quando eu era criança, assim, não lembro que idade eu tinha, mas eu era criança. Antes da adolescência ali, eu tive um problema de canal. Sim. E aí eu fui lá, eu lembro que eu chorava, que era um negócio complicado, assim, daí tinha que colocar um negocinho dentro do dente, lima, queimar. Foi um negócio sofrido. E aí depois de um tempo, até onde eu sei, depois que trata o canal, o dente não deveria doer mais, assim, né? Sei lá. Aí meu dente começou a doer, inflamou. E aí eu fiquei preocupado, assim, porque doía muito, né? E aí eu vi, na mesma semana, foi meio coincidência, eu vi uma notícia na televisão de um cantor que ele teve um problema de um tratamento de canal mal feito, inflamou e deu alguma coisa, ele morreu, né? E na hora eu fiquei apavorado, né? Digo, vou dar negócio, eu vou morrer também. E a gente procurou o dentista que fez na época, né? E daí ele fez lá, daí ele mostrou, tem um acesso ali no teu dente, que é onde está o problema, que está muito difícil. E a melhor situação é tu extrair o dente. Tem alguns casos como que são era mais o último, extremos. na época era o último dente, né? De trás. A gente arrancou, extraiu ele. E aí os outros dentes acabaram crescendo, então o intervalo que eu tenho ali é muito pequenininho, assim, né? Quase não tenho, não se dá pra perceber, né? Eles ocuparam o espaço porque era o último, né? Então eu acho que depois cresceu mais uns 2 dentes atrás aqui. Eles acabaram, então tem um espaço que é bem pequenininho o dente. Mas tu vê que é uma coisa que era criança, né? Era, sei lá, não tinha 12 anos, 11, 12 anos ou menos, de repente, né? Tem infecções que podem ir para a corrente sanguínea, né? Podem trazer outros problemas mais graves. Não é porque eu vi na televisão, eu fiquei apavorado, né? Sim. Então tu vê que mas essa falta dos dentes é para as suas 40 a mais, tu percebe que é onde tem... Sim. As pessoas mais de 60 anos... Tem muitos, 70% tem necessidade de prótese mesmo. Até quando tu comentou, né, que tu tratava mais pessoas mais velhas, eu até achei que, assim, geralmente as pessoas mais velhas, muitas já não têm os dentes, não tem uma parte dele, pelo menos. Sim, que assim, tem né? edentulismo. Ali na unidade de saúde modelo, onde eu atendo, nós temos uma população ali de classe média também, que já não consegue pagar os planos de saúde. Então, tem muitos pacientes que têm implante na boca, que já têm próteses fixas, né, que vêm de tratamentos onerosos, assim, né, de bons investimentos, digamos assim. Porque não é uma coisa tão barata, né? Então, ali a gente tem um público diferente. Que tem alguns dentes que são prótese e outros que são naturais, e aí tu tem que tratar esses. E já nos bairros, assim, Rubem Berta... Restinga, a gente via assim poucos dentes tratados, ou extrai, né, ou os dentes são naturais ou são extraídos, né, as pessoas não conseguem fazer o tratamento de canal, ou reposição dental,
É bem acentuada. Tem essa diferença na cidade de Porto Alegre. A gente percebe vê essas diferenças econômicas e sociais. Essas diferenças econômicas atingindo assim de forma... Eu tenho meu filho tem 2 anos e meio, né? E ele é viciado em escovar o dente. Adora, ele adora. E já é com flúor. Tá, as crianças também já escovam com flúor. Uma coisinha de nada. Uma raspinha. A gente coloca minha esposa, uma só raspa. uma coisinha, Aí ele escova, depois ele gosta dele escovar, né? Aí ele escova, bom. depois eu vou, né? Daí ele já sabe a ordem, eu faço ali certinho. E tu vê, né? Interessante, porque eu lembro que eu aprendi lá nessa época no SESI, sei lá, eu tinha 6, 7 anos, e eu escovo até hoje da mesma forma que eu aprendi no SESI. Fica nas memórias das crianças. Exato, né? eu lembro das... É muito importante. Eu lembro das dentistas, a maioria eram mulheres, né? Eu lembro delas ensinando, tem que fazer assim, esse movimento, tem que fazer... E eu faço exatamente do mesmo jeito. Ele já sabe exatamente, agora faz assim, agora dá um sorriso. E ele adora, mas adora. E aí aquela passa com gostinho, aquelas que tem um saborzinho, né, são boas, né? Sim. E ele adora, e ele pede, e tem que ser no banheiro. Papai, no banheiro. Não pode escovar na cozinha. Não, é no banheiro, é na frente do espelho, ele fica ali, ele adora. Ele vê que eu tô indo escovar meu dente, ele quer escovar. É só manter que não vai ter cárie. Porque... E aí me chamou toda a atenção exatamente por causa da tua primeira abordagem, que tu falou que é trabalhar prevenção, né? Claro, a não ser que ele tenha, assim, um defeitinho no esmalte, às vezes tem uma hipoplasia, alguma coisa que tenha que tratar, fazer uma restauração, né? Mas por cárie, assim, eu acho difícil que ele tenha. E quais são as outras, não sei se diz doenças, né? Outras coisas que se tem nos dentes, né? Tá, fora a cárie. A gente chama de afecções bucais, doenças bucais, né? Afecções bucais. Nós temos tem algo que é muito comum, que é a periodontite, tá? A gengivite é o sangramento da gengiva, que a gente sempre tem que cuidar também. Tá sangrando a gengiva, tem que ir no dentista ver o que está acontecendo. Tem que massagear a gengiva com a escova e passar fio dental. E daí aquele sangramento vai saindo, mas muitas vezes tem que complementar com uma limpeza, né? Uma profilaxia, remoção do tártaro, daí aquela gengivite melhora. A periodontite, ela é uma inflamação, uma gengivite, assim, um pouco mais profunda, que atinge a raiz do dente. Chamava-se antigamente de piorreia, os nossos avós chamavam de piorreia. É quando começa a amolecer o dente. É o famoso dente mole, que aí a gente pode perder os dentes, né, se não cuidar. É muito comum em diabéticos, tá? Mas isso aí pode afetar... Mas o problema tá na gengiva. Tá na gengiva, tá na raiz do dente e vai refletir na gengiva. Tá, também, trazer uma hora os manequins para mostrar ali. Boa. Isso aí é bom também. Mas a periodontite é bem grave também, por isso que tem que fazer as raspagens de tártaro no dentista, isso ajuda. E tem muita gente que não sabe, que nunca ouviu falar nesse termo. Eu não conhecia, exatamente. Até nas abordagens da televisão, assim, aparece pouco, né, nas propagandas. Tem também as maloclusões de articulação temporomandibular, da ATM aqui, ó. O pessoal tá com muita dor. Desde a pandemia aumentou bastante. Olha só. Dor de ATM, é DTM que a gente chama, distúrbios da articulação temporomandibular. E muitas vezes causada pelo bruxismo, não sei se você já ouviu falar em bruxismo, que é o ranger e apertar dos dentes. Tá, eu tô falando de várias especialidades aqui. Claro. E eu atendo bastante paciente também que quebra os dentes por causa do bruxismo. Olha só. Né? E muitas vezes o bruxismo não tem dor, né? Mas quando tem dor que é o problema, né? E essa dor que tu tá dizendo é por conta do bruxismo? Também, tem outras causas. Pode ser causa neural, assim, são várias causas, né? Aí tem os tratamentos com a placa, miorrelaxante, a plaquinha do bruxismo famosa, né? Mas não é tudo que precisa da placa. Tem outros tratamentos também, né? Muitas vezes tu tem que aumentar a coroa dos dentes, tem que dar uma altura ou usar um aparelho para posicionar melhor os dentes também, né? E temos que mais... Tem alguns tratamentos alternativos para isso, para as dores, né? Que é a acupuntura, são as práticas integrativas e complementares, acupuntura, auriculoterapia.
A acupuntura é a agulhinha, né? Quando bota no... Tem o agulhamento a seco agora, tem a auriculoterapia, que são sementinhas na orelha, tem a osteopatia, tem muita coisa aí para... E o cirurgião dentista está também trabalhando nessas áreas, né? Também está atuando também está atuando nessas áreas, Tu tinha me perguntado das doenças e afecções. Tem uma coisa que é muito séria, que também não falam muito, que é o câncer de boca. Sim. O câncer de boca, ele afeta, na maior parte, homens maiores de 40 anos que usam álcool e tabagismo e o cigarro. Os dois juntos é o mais agravante, tá? O álcool com o tabagismo, né? Então, próteses que estão machucando, lesões na boca que não curam em 15 dias, 20 dias, tem que procurar o dentista. Pode ser um início de um carcinoma, que a gente chama, né? Manchas brancas também. E nós temos um projeto, o meu grupo, que se chama Maio Vermelho, que é como se fosse Outubro Rosa, Novembro Azul. Sim. O Maio Vermelho, ele é alusivo é o mês do tratamento do câncer de boca. Mas também se fala pouco. Tu vê como tem coisa para divulgar, né? Sim, muita, né? Dentro da odontologia, dentro da saúde bucal, que a gente não fala. E quando chega... É para ser o ano todo, né, esse projeto. Claro. Então, é uma das maiores afecções que tem, de doença mesmo, que leva à morte. Então... assim, tem que tratar desde o início. Pode levar à morte, né? Tratar desde o início para poder prevenir. Quanto antes, melhor. Remover, fazer uma biópsia, remover isso e tratar. Então, vê que realmente a importância, assim, né, dessa questão de prevenção, tanto da parte inicialzinha lá, que é de escovar fio dental, quanto de perceber, assim como qualquer outro tipo de câncer, né, que as pessoas, quando percebem, tem que ir mais rápido, né? E assim, para os nossos idosos que não têm mais dentes, tá? Às vezes a gente tem na família e nem sabe, e que usam próteses, também tem que ir no dentista. Porque tem que olhar a mucosa da boca, tem que tirar a prótese, olhar se não está machucando, olhar por baixo da prótese, para ver se não tem nenhuma doença. Olha só, isso é importante. É importante, às vezes a gente não sabe. Nunca mais um dentista, não tenho mais. Também é importante. Para ver se não está nenhum tipo de lesão, alguma coisa que a pessoa não está nem percebendo. Olha só, então fica a dica aí. Fica a dica. Então, se você, mesmo não tendo mais os dentes, mas... visite o dentista. Cuidar alguém da família que possa estar precisando e não sabe, né? Muito boa. Um outro assunto que eu queria que a gente conversasse, que eu acho interessante também, né? A gente sabe que está muito em alta a questão dos dentes, não só a parte da saúde, né? Mas a parte estética. E a parte estética não está mais só agora focada... em usar aparelho, por exemplo, né? Sim, posicionar os dentes. Tem gente que pula essa etapa e está muito em alta a questão lá de colocar as facetas, né? De resina ou de porcelana e tal, né? E muitos profissionais se formam e acabam já indo, né? Para essa... Eu queria que tu desse uma pincelada nessa ideia. Assim, há quantos anos tu está formada? Eu tô formada há mais de 25 anos. Mais de 25. Então, tu acompanhou uma evolução aí, né? Tu observou isso, né? Como é que tu enxerga isso, assim? Tu enxerga com bons olhos, tem que ter cuidado? Ou tu acha, não, faz parte da evolução do trabalho mesmo? Como é que tu percebe essa evolução, tanto do paciente, tá? Então, assim, do paciente que quer assim, resolver rápido o seu problema e vai lá e põe as facetas, quanto do profissional que já entra no mercado pensando nisso, né? Dá para... Na minha cabeça aqui, eu tô pensando... Eu tô dividindo em 3 fases, mais ou menos, desde quando eu me formei, tá? No início, aquela questão da prevenção, dos atendimentos escolares, atendimentos de cárie mesmo, aquele tratamento clássico dos dentistas. Depois, num segundo momento, migrando para os aparelhos, a ortodontia ficando mais acessível às pessoas, porque antes era mais assim, eram poucos ortodontistas, era muito caro, era caríssimo os aparelhos antes, né? Era tudo importado, assim.
Aí depois, quando veio a globalização, chegaram materiais aqui no Brasil. Então, num segundo momento é isso, é reposicionar os dentes, próteses talvez, e num terceiro momento, sim, começa o fator estético. Mediante as facetas, né? Deixar os dentes brancos, até em excesso, que a gente vê, né? Não tem um pedaço foi E as pintado a lentes pincel, de né? contato, que a gente chama para dentes mesmo, né? E mais modernamente agora são as cirurgias mesmo, a harmonização facial, a ROF, que a gente chama, né? E com os botox, os preenchimentos, tem os fios. E aí, assim, ó, agora também o Conselho Federal de Odontologia está autorizando o cirurgião dentista a fazer cirurgia plástica na face. Bom, eu acho... Tem aqueles até da bochecha, né? Que algumas pessoas fazem, que também é dentista que faz, né? Bochectomia. É da orelha, estão fazendo agora. Ah, é? Porque eu lembro que... Bichectomia. Porque eu tenho um amigo que é dentista, ele tava falando que é daí... Não, os dentistas que têm a permissão de poder fazer, né? O cirurgião bucofacial, ele trabalha com cirurgias, né? Ele reposiciona ossos, faz cirurgia ortognática, então ele tem essa habilidade mesmo, né? Mas, assim, é uma oportunidade, digamos assim, nova para os dentistas, tá? A parte de harmonização tem outros profissionais também que estão trabalhando, que é o enfermeiro, fora o médico, né? Os enfermeiros biomédicos estão trabalhando. E eu, particularmente, acho muito bonita essa área, mas eu acho que a gente não pode, eu acredito que a gente não possa esquecer das doenças dos dentes também. Eu acho que está um pouco de exagero. Tem muito dentista, que nem tu falou, que está se formando agora pensando só na estética. É o odontoesteta, né? O dentista esteta, que a gente chama enfermeiro esteta. Só estética. Por um lado, facilita a montagem de um consultório, porque daí tu não precisa ter, por exemplo, o compressor, que a gente tem que ter, todo um esquema de biossegurança, né? Então, é mais fácil um consultório voltado para a estética. Mas eu acho um exagero, Maico, a gente cuidar só da aparência. Parece que a sociedade está assim agora, né? Vamos cuidar e valorizar a aparência. Sim. Não, a gente também tem que valorizar a parte de saúde mental que a gente tem das relações. A minha sogra mora em Balneário Camboriú, né? E Balneário Camboriú cada vez mais tem um apelo, né? E agora esse ano, principalmente, né? Para quem tá vendo, a gente tá em 2025, e o hit do verão 2024, 2025 foi... Nós vamos descer para BC. E eu vou para lá faz uns 15 anos que eu vou todo ano para lá. Tá. Dessa vez, assim, é impressionante. Tu andava na beira da praia, parece que todo mundo lá quer ser digital influencer, tem aquele dente, assim, todo mundo com aquela aparência... Piano. E no rosto, todo mundo com aquela questão estética, que eu acho que tem o seu lugar, né? Não é uma coisa totalmente errada, digamos, mas tem o exagero, né? Tu falou que parece que que às vezes parece que é só isso e nada mais, né? Então, bom, parece que a humanidade querendo resolver os seus problemas muito rápido. Tá, meu dente tá feio. Na aparência. Pum. Na aparência. Porque assim, arrumar os dentes com o aparelho tem uma questão estética. E funcional óbvio, também. Mas a questão de melhorar a mordida, de melhorar isso, uma questão até de respirar melhor. Então, tem toda uma parte que é voltada para a saúde, não só a estética, né? Sim, que é diferente dessas outras funções que às vezes são só estéticas, né? Claro, tudo a gente... eu imagino assim, a gente tem que avaliar cada pessoa que senta na nossa cadeira ali, para ver o que essa pessoa quer. Também não adianta vender um produto ali pelo dinheiro, né? Tu tem que ver o que a pessoa quer, o que ela precisa, né? Claro, a estética vai te fazer bem, vai fazer bem, mas a gente precisa lembrar também que os dentes com lente de contato, facetas, eles podem cariar por baixo. Se não cuidar, se não fizer a revisão periódica também, pode cariar. E daí tem que remover facetas, já está acontecendo isso. Muito dentista está tendo que remover as facetas para tratar a cárie embaixo
e fazer tudo de Porque novo. eu acho que é agora que está começando a dar... Porque é uma coisa muito nova, né? É muito Eu novo. lembro que a primeira pessoa que eu vi falar foi o Ronaldinho Gaúcho. Que ele tinha os dentes meio pra frente. E aí um dia ele apareceu do nada, assim, com os dentes. E aí todo mundo... Esse homem fez, que rápido, que aparelho foi que ele usou. Aí eu lembro de ter entrado na mídia esse assunto. Não, isso é uma coisa nova. É as facetas no dente, né? Que tu resolve. Eu acho que dali, sei lá, pelo menos pra mim foi a primeira vez que eu ouvi falar que existia isso, assim, né? Então, foi uma coisa e meio que foi depois de um tempo, foi um boom, assim, né? Não, e a gente tem que cuidar também, falando nisso agora, tem muito curso rápido, de pós-graduação, de curso EAD, isso aí a gente tem que cuidar, essa regulamentação também dos cursos para dentista. Eu mesma, eu já fiz curso de botox, de harmonização facial, curso de extensão que chama, né? Sim. 1 mês, 2 meses. Não me senti apta, né? Eu acho que tem que ter um curso assim um pouquinho mais horas, no mínimo 360 horas, né? Que precisa ter um curso para ser... É mesmo, é tempo. Isso, é tempo. Então eu acho que tem que regulamentar isso aí. Não, e aí tu pensa assim, né? Uma pessoa, claro que o dentista ele já é preparado porque ele se formou e tudo, né? Estudou anos lá na faculdade e tal. Mas ele fazer um curso por uma coisa que vai mexer no rosto de alguém, por exemplo, né? Ele fez isso em 2 dias e já tá. É uma coisa. Tanto que a gente, quem tá na internet, assim, acompanha, acho que todo mundo tá na internet, né? Quem tá nos vendo aí porque tá na internet. Às vezes tem uns, esses dias eu vi um assim que o cara falou assim, tô tendo que remover. Os dentes estavam, assim, dessa grossura, assim, né? Ou seja, mesmo que quem fez foi um dentista formado, que fez um curso, tem gente fazendo meio de qualquer jeito, assim, isso, né? a gente vê na medicina também, né, Mike? Tu vê quanta denúncia tá aparecendo nas redes sociais, ali na mídia, tá aparecendo agora muitas denúncias. Às vezes até de, por exemplo, quem precisa pôr prótese na coluna, usando material de má qualidade. Eu tive uma amiga um tempo atrás uns anos atrás, que ela fez uma cirurgia na coluna, que foi uma cirurgia seríssima, né? E até foi, não vou dizer engraçado, porque não é engraçado isso, né? Mas foi curioso. Ela tinha feito a cirurgia na coluna e nós estávamos numa lancheria. E o médico que fez dela estava aparecendo no Fantástico. E ela falou, olha ali, meu médico, eu acho que ele está ali porque ele deve estar, porque ele era uma pessoa muito importante no meio, eu acho que ele deve estar recebendo algum prêmio, alguma coisa, né? E quando ela chegou em casa, foi ver, na verdade, era uma denúncia que ele tinha colocado próteses. Imagina. E aí ela teve que refazer a cirurgia. Ela foi uma das pessoas que ele colocou uma dessas próteses de má qualidade, né? Então, tipo assim, ela ficou toda feliz no primeiro porque ela achou que, nossa, meu médico está na televisão, né? Na verdade, era uma denúncia de ele ter feito. Então, não estão brincando, né? Não é uma coisa. Então, para a gente ver a seriedade que os profissionais da saúde, que é a tua área, tem que ter, né? A seriedade de quem se forma, de quem realmente está na profissão, tem que ter esse cuidado, assim, né? Para isso tem os canais de denúncia, de fiscalização também das profissões, né? E tu, como uma dentista experiente, assim, né? Mais de 25 anos aí, bodas de prata já, né? Na profissão. O que tu falaria hoje para aquele profissional que está começando, assim, né? Ou que está perto de se formar, que se formou recentemente, que obviamente está cheio de sonhos, de projetos, Para o recém-formado, para os estudantes acadêmicos, eu recebo acadêmicos também lá onde eu trabalho. Eu sempre digo assim, conhecer um pouco de tudo, estudar um pouco de tudo, e tem lugar para todos. Isso vai muito do perfil de cada dentista. Tem dentista que vai querer ficar mais na cirurgia, tem dentista que vai querer ficar mais na harmonização, na estética. Tem dentista que vai querer ser empresário mesmo, montar a sua clínica, tem que se preparar também, porque é uma empresa montar uma clínica. Tem aquele colega que vai querer fazer o concurso público para atuar no SUS mesmo, conhecer as pessoas, conhecer as comunidades. E tem que se qualificar. E eu acho que tem lugar para todo mundo, Maico. Né? Tem diferentes perfis aí. Tem que se valorizar também.
E assim, ó, que mais que eu falo lá para os colegas? E testando, assim, e trabalhando, trabalha. Não adianta. Quando se forma, o que tem que fazer? A gente tem algumas clínicas, assim, que são franquias, né? Que muitas vezes, no início, não nos remuneram, assim, de maneira adequada. Mas tem que experimentar. E tem que também... tem que exigir, assim, boas condições de trabalho, né? Que é a biossegurança, bons materiais, também se dedicar, né? E a gente sabe que não é fácil manter clínica, não é fácil ter funcionário. Sim, não. Né? Os pacientes hoje também, tem muito dentista no mercado, né? Nós temos muitas faculdades também hoje em dia. Então, encontrar, assim, qual o caminho que eu quero seguir, né? Ler bastante, tem que ler muito. Então, esse que inicia, tu acha que vale a pena ele trabalhar, sei lá, vai trabalhar numa clínica mais num bairro, vai uma mais pro centro, Eu acho que vai experimentando. Vai experimentando para ver se ele se encontra. Né? Exatamente. Claro, mas tu sabe que a gente estava falando de harmonização. O que mais falta hoje em dia? É um bom clínico generalista. É um que olha assim e que a pessoa quebrou o dente. Tá, vou fazer então um provisório ali para ele, na hora ali, é isso aí que falta. Sim. Resolver, fazer essa resolução dos problemas. E esse profissional está em falta. Está em falta. Olha só. Esse profissional está em falta. Então é que eu acho que também acredito que tem a questão de quando tu começa numa profissão, né? Tu sonha, tu acha uma coisa, mas às vezes no meio, por causa de N situações, tu pode te apaixonar, digamos assim, por outra área, né? Da mesma profissão, né? Em uma outra especialização. Sim. Tu acaba se encontrando em outro lugar, né? Tem o caminho da docência também, que é dar aula, né? Interessante. Também tem isso. Tem muitos colegas que praticamente muitos nem atenderam, né? Foram direto para pesquisa e para as universidades também. Tu vê só. Tu lembra de alguma coisa de quando tu te formou, sei lá, tinha tal produto que era super recomendado se usar e depois se viu que não é mais. Tinha, sei lá, uma área que estava super na moda, todo mundo queria trabalhar e no fim não... Tu lembra de alguma coisa que mudou muito, assim, tipo, mudou demais de quando tu te formou para agora? Que uma coisa assim, isso aqui era de tal jeito e, sei lá... O próprio clareamento não tinha muito antes essa questão, que a gente não falou, mas tem a questão de clarear os dentes com aquelas moldeirinhas, assim, sim, né? Tem o pessoal até que faz uma primeira vez, depois faz em casa, né? Usa um produtinho ali. Hoje em dia tem o produto que é direto no consultório também. O amálgama, que não se usa mais, a restauração cinza, aquela metálica, o amálgama, hoje em dia não pode mais usar por causa do meio ambiente, que o mercúrio está proibido, né? Então, são inovações que tem, assim, né, de materiais. É uma evolução, assim, de materiais. Sim. Tem o aparelho ortodôntico. Antes tem ele era... Tem o invisível, aquele agora. Agora também. tem o invisível. Antes ele era cimentado. Tinha que colocar um cimento em volta do aparelho. Hoje ele tem resinas de colagem que pouco aparece, assim, né? E os alinhadores também, hoje em dia. Sim, são bem... Não, a tecnologia está aí para... São tão efetivos quanto um aparelho... Sim. Eu já fiz um trabalho uma vez para uma empresa de São Paulo, que era uma franquia dessas de colocar esses aparelhos invisíveis, assim, é interessante, assim, né? Não, a tecnologia está aí para... Isso mudou bastante. Eu lembro, não sei se existe ainda, mas antigamente tinha aqueles aparelhos que até dependia do problema, era por fora do rosto, tinha uns negócios assim. Para alguns casos ainda se usa. Eu lembro. Porque eu lembro que tinha muito, eu lembro que tinha filmes assim da sessão da tarde, que tinha aquele jovenzinho que era meio que sofria bullying na escola, que usava aquilo, assim. Então acho que às vezes como não era tão comum os aparelhos, as pessoas tinham na mente que usar aparelho era uma coisa que tu ia passar vergonha na rua, quase, assim, né? Tipo, usar aquelas coisas totalmente por fora. Hoje é uma coisa mais tranquila. Assim, eu lembro que o aparelho virou assim, era uma coisa caríssima e daqui a pouco, popularizou, na época, sei lá, R$50 por mês tu botava. Era uma coisa assim, daí que surgiu um monte de clínica, né? Era avaliação grátis e todo mundo... Então foi uma coisa que saiu
que era para uma classe social muito alta, e popularizou realmente assim, né? Isso. Eu tinha um primo que ele usava, e ele, tipo assim, usava, depois ele ficou parou, e usava só porque ele gostava de usar, ficou anos sem, assim, fazer as revisões, ele achava legal usar o aparelho, e ficava usando. Assim. Isso aí era só por ter o aparelho mesmo ali, né? Sim, tem muita gente que não quer nem tirar o aparelho. Não quer nem tirar, né? Acostumou, né? Que coisa, né? E tem uma outra questão, né, que não faz tão parte só da tua profissão, mas da tua vida, que foi a parte da política, né? Dá uma pinceladinha, como é que foi essa experiência, assim, na política? Que nem a gente estava falando, né? Tem lugar para todos ali na odontologia e tal. E aos poucos, o que aconteceu? Os colegas foram me convidando para ficar de líder, né? O líder ou dos locais onde eu trabalhei. E trabalhando no serviço público também, a gente se envolve com algumas questões políticas. E algumas mulheres lá que eu poderia ajudar mais, que não tinham dentes. Foi aí que eu comecei a pensar que eu poderia... A tua percepção política nasce a partir daí. Da tua profissão, porque... Da minha profissão atendendo no serviço público. Entendi. No serviço privado, particular, às vezes tu não enxerga tanto as realidades. Sim. Então, eu passei a ver realidades e fiquei pensando, eu preciso estar num local onde eu possa fazer mais, né, num espaço de poder até, para usar para o bem, né, essa questão. E aí eu fui convidada eu era líder lá dos funcionários da prefeitura, né, e por José Fortunati, que foi o nosso ex-eterno prefeito de Porto Alegre, né, ele me convidou, ele disse, Janaína, tu precisa estar na política. Porque tem aquela história máxima que faltam mulheres na política, né? E ele sempre gostou muito de tratar comigo, tratar questões, né? A gente tem que saber conversar com pessoas que pensam diferente de ti. Então, participei de algumas mesas de negociação, assim, e eles... Aí fui convidada, participei já de uma eleição para deputada estadual, fiquei de suplente. Olha só. E de vereadora, agora em 2024. Então, para mim, assim, é uma experiência que não tem preço, assim, né? Porque ali eu conheci muitas pessoas nessas duas eleições, né? Que foram próximas, assim, uma da outra. Conheci muitas pessoas, conheci políticos, diretores de instituições. Na própria odontologia ali, a gente está tendo muito contato com outros movimentos, inclusive de todo o país. O ano passado eu conheci o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, me recebeu no seu gabinete lá em Brasília. Então, e assim, se me perguntar se eu tenho medo, não tenho medo. Não tenho medo, se tiver que falar com qualquer político, assim, fazer uma negociação, ou estar numa mesa de... Sim. Não tem problema. Mas até... Estarei lá porque são pessoas de carne e osso. Sim, sim, até percebendo aqui pela nossa conversa... Se tu foi convidada para estar nessa posição, para concorrer, porque as pessoas perceberam em ti uma liderança, né? Então, ou seja, e às vezes, eu sei que liderança até é possível, às vezes, tu treinar alguém, mas tem uma coisa que é natural, assim, né? Tem gente que realmente não tem aquele perfil, e o que eu percebo na conversa contigo é que é um perfil natural teu, de liderar, ou seja, em todos os ambientes que eu tô, as pessoas me perceberam como líder e me colocaram como líder, né? E assim, Mike, seria muito mais fácil o quê? Eu ficar atendendo no consultório, na cadeira, sem me envolver com essas questões, né? Mas eu gosto, acho importante, porque não tem, assim, muitos colegas que se sentem aptos ou não têm aquela habilidade não gostam de participar, de se expor, porque tu acaba se expondo, né? Mas eu acho importante. Eu acho que tem que estar ali, a gente tem que lutar pela valorização do dentista também. Não estou falando só do dentista, dos trabalhadores aí da saúde, né, da enfermagem. Olha ali na pandemia, a gente via os aplausos na janela lá, mas precisava mais valorização também. Então, assim, tem que ter alguém que ocupe esse espaço. Tá? Os médicos, eles são super articulados e na odontologia a gente precisa aprimorar. Tem também as técnicas e auxiliares de saúde bucal que estão sem representação, né, que elas me procuram também, muitas vezes,
E hoje eu faço parte da diretoria do SOERGS, né, que é o Sindicato Gaúcho dos Dentistas. E ali todas essas oportunidades de ter ido a Brasília, tudo foi pelo SOERGS. Então eu gosto dessa... Então tudo se misturou, na verdade. Sim. A política e a representação da categoria, que a gente chama, né? Representação da classe, no caso odontológica. Então, isso tudo se comunica muito, assim. E a gente, o que vier, assim, é como se fosse uma missão, né? Pra gente é isso que ajudando outras pessoas. Eu acho que era essa palavra que eu ia usar antes, assim, que tu enxerga isso como uma missão, uma vocação mesmo de não só de liderar, né, mas de representar essa classe, estar lá, trabalhar pelos direitos dessas pessoas. Né? A ideia é tornar mais fácil a vida das pessoas, né? E aí alguns falam, mas tá fazendo tudo isso por causa dos dentistas. Eu digo, bom, mas se eu não fizer, por mim, que sou dentista, vou ficar esperando. Quem vai fazer, né? Vou ficar esperando, né, pelos outros. Então, e para a população, o que está mais perto de mim é fazer as ações de saúde bucal. Né? A gente tem a questão da política das mulheres também, né? Da violência contra as mulheres. Tem uma série de coisas assim, que são importantes, né? Sim, trabalhar. Que precisa dessa representatividade, né? Na política também. Então, isso é interessante, assim, né? Eu achei muito interessante essa... como... na tua carreira, as coisas meio que se misturaram mesmo. Se assim, misturaram. Elas vieram vindo. Ou seja, a política não foi uma coisa que acontece desligada da tua profissão, né? Na verdade, ela surge. Então, na verdade, vem assim, foi como eu falei, né? Por exemplo, tu te torna um dentista, no meio do caminho tu vai descobrindo, assim como qualquer outra profissão, né? Ou seja, tu, no meio da tua profissão, das suas descobertas, tu descobriu uma vocação que é liderar e representar uma classe onde tu pode estar ajudando, né? E o nosso sonho, que é o meu sonho e sonho de outros colegas também, é ver um vereador dentista nas cidades, nos municípios, ver deputado estadual dentista, deputado federal dentista. Não sei se vai ser eu, né? Mas tem que ter uma representação. Sim. Tá? A gente acha importante. Médico é uma coisa mais normal, né? Tem um doutor não sei o quê. Doutor não sei o quê, vai ser um médico. Cachoeirinha teve um médico que era bem conhecido, acho que foi vereador, assim, tu vê que parece que os médicos têm essa representatividade maior, não sei, por algum motivo, né? Eles têm. Mas que legal tu trabalhar como sendo essa figura aí, interessantíssima. Não, assim. e eu fico bem feliz, porque muita gente vem falar comigo já e me procura, às vezes, do nada, assim. Sim. No Instagram, ali no Facebook, o pessoal procura. Eu tô tendo um problema lá, com quem que eu falo? E muita gente diz, eu tô contigo, né? O que tiver agora, nós vamos te ajudar, vamos participar junto, não sei o que venha daqui para frente, mas essas representações que vão continuar, né? Janaína, foi muito legal a gente conversar, assim. Sim, adorei. Eu sou uma pessoa apaixonada por conversar com outras pessoas de profissões que eu não conheço profundamente, assim, né? Sim. E a tua profissão é uma profissão que está no nosso dia a dia, desde sempre. Né? Extremamente importante para todos nós, né? E saber um pouco mais dos detalhes é muito legal, saber da tua história. Queria que tu deixasse para o pessoal, então, uma mensagem final, falasse um dia que o pessoal te encontra para saber mais até de ti aí. Bom, me encontram tem no Instagram ali, né, que é @doutora DRA Janaína Gomes, que é para fazer essa representação mesmo. É só me mandar ali mensagem, né? Tem o meu WhatsApp também, que é 98402-2339, né? Bem acessível, assim, quem quiser me fazer alguma pergunta. E eu gostaria de sugerir, gente, que a gente fosse um pouco mais tolerante com as coisas, com as diferenças que a gente tem no mundo. Eu acho que é isso que eu tenho pensado, porque as pessoas pensam diferente, né? Então, vamos ter um pouco mais de paciência no nosso dia a dia. Acho que é esse o recado, assim, que eu tenho para dar. Isso aí. Eu ia fazer agradeço, né, também por estar aqui hoje. Tinha aquela piadinha antiga, assim, né, que era respeito é bom e conserva os dentes, né?
Se a gente tiver um pouquinho mais de tolerância uns com os outros, também conserva os dentes. Tá isso, o autocuidado, nosso autocuidado importante. É isso aí, gente. Foi muito legal mesmo essa conversa. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar, de falar. Teria muitos assuntos para a gente tratar aqui a respeito da tua profissão, enfim, do teu trabalho. Vamos trazer daqui a pouco mais dentistas aqui, mais colegas que atuam em outras especialidades, né? Para a gente poder. Quem quiser participar, manda uma mensagem aí para nós nos canais aí. Para poder, interessante, já tá aberto aí, né? O espaço para quem quiser falar. Isso. E também teve, só para a gente finalizar, né? Que é interessante, numa outra oportunidade, tu trouxe aqui um pessoal que tem uma empresa dentro da área da odontologia, isso é legal. Então, daqui a pouco. Então, assim, se as pessoas têm outras empresas que sejam dentro do ramo e queiram trazer também para aí, é muito interessante, né? Inovação. A gente fala sobre isso. E vai percebendo as inovações dentro da área, né? Isso. Gente, muito obrigado por quem nos acompanhou até o final. Siga a doutora lá para saber um pouquinho mais aí sobre o que ela tem feito. E até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.